Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Spring Boot com Angular 10. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos desenvolver o método delete para a nossa classe e categoria. Então eu estou aqui no nosso categoria Resource. Vamos fazer o seguinte, começar a digitar aqui o nosso método então. Ele vai ser um public, nós vamos retornar um response entity, só que dessa vez vai ser um void, nós vamos retornar valor nenhum, porque quando você deleta uma categoria você não precisa retornar algum valor. Vamos colocar aqui delete, certo? Vamos adicionar a anotação então, @delete mapping. E o que nós precisamos para deletar uma categoria? Apenas do ID dela. Então vamos colocar aqui, value, que nós vamos receber no endpoint /id, né, dentro de chaves aqui. Então quando nós recebermos uma requisição do tipo delete que vier no endpoint /categorias uma numeração, ele vai entender que é o método delete que ele tem que buscar. Então daí ele vai entrar aqui nesse método para a gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente chamar o nosso service.delete. Ele não tem esse método implementado ainda, ele vai reclamar aqui para a gente. Então a gente vai fazer o seguinte, primeiro adicionamos aqui a anotação pathVariable, que nós vamos receber uma variável de path, que ela vai ser do tipo integer, que nós vamos chamar de ID. Então daí nós vamos chamar o nosso serviço, que é onde fica as nossas lógicas de negócio, passando o ID como parâmetro aqui. Então vamos clicar na lâmpada aqui e vamos selecionar a opção Create Method. Então ele já vai criar o método aqui para a gente, retornando um void. Maravilha! Então o que a gente precisa fazer aqui? Antes de tudo a gente precisa validar se esse ID realmente existe. Então nós temos um método aqui, findById. Então vamos chamar esse método aqui. Se ele encontrar, beleza. Se ele não encontrar, retorna uma exceção. Não existe, não tem como deletar um método que não existe. Então beleza, se ele encontrar, ele vai entrar nesse código aqui agora. Nós vamos fazer assim, repository.delete by ID, já tem esse método implementado também pelo JPA, maravilha, facilita muito o nosso trabalho, né? Então vamos voltar aqui no nosso categoria Resource agora e vamos fazer assim, vamos retornar return um response entity ponto no content agora, ele vai retornar conteúdo nenhum, então ponto build, maravilha. Então vamos fazer o seguinte, antes de eu salvar esse método aqui, nós vamos lá no nosso Postman e vamos criar uma requisição aqui para buscar todas as nossas categorias. Então vamos fazer assim, localhost, vou aproveitar aqui, vou buscar todas as nossas categorias, para a gente ver as categorias que nós temos aqui no sistema. Então são 3 categorias aqui, né? Informática, ficção científica e biografia. Eu vou apagar aqui a categoria biografias, então vou colocar aqui /3, né, que ele é ID 3, e vou mudar aqui o método para delete. Beleza, vamos mandar fazer essa requisição. Então, ele retorna para a gente aqui, ele deu uma exceção aqui porque nós não salvamos, então temos que salvar aqui nosso projeto. Agora sim ele vai dar certo. Vamos voltar aqui pra gente, aqui no Postman, vamos fazer novamente essa requisição. Aqui, beleza. Então agora pode ver que ele retornou um vazio no content. Então era isso que nós precisávamos. Só que, porém, se nós viermos aqui e tentarmos deletar uma categoria que não existe, ele vai retornar uma exceção personalizada. Maravilha. Esse objeto não foi encontrado. Agora, se eu tentar deletar uma categoria que tenha livros associados, porque eu sei que o biografia não tinha livros. Agora, o livros de ficção, a categoria ficção científicas tem 3 livros. Vamos tentar deletar para ver o que vai dar. Beleza, então ele retorna aqui para a gente uma exceção. Então ele explodiu uma exceção aqui para a gente e isso não é legal. Ele retorna um Data Integrity Violation Exception. Então é uma exceção de violação de dados, né, de integridade de dados. Então esse erro ele aconteceu a nível de banco de dados. A gente tem que tratar isso e nós vamos tratar na aula posterior. Vamos vir aqui no nosso Git, então dar um git add, certo? Um git add ponto git commit -m, vamos colocar aqui delete para a categoria. Maravilha. Vamos salvar e vamos dar um git push aqui. Beleza, pessoal. Então, para esta aula era isso, um delete bem simples, bem rápido e bem básico. Na próxima aula nós vamos tratar esse Data Integrity Violation Exception, certo? Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.